Oi pessoal do Boletim do Paddock, tudo bom? Aqui é a Cíntia Venâncio e hoje a gente vai comentar sobre o caso Daniel Abt nesse novo formato, né, que eu tô testando agora, então depois vocês me avisam se vocês gostaram, tá? Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo direito, pra quem foi meio fora das redes sociais de sábado pra cá, o que aconteceu foi o seguinte: a Fórmula E teve a quinta etapa do Race at Home, né, o desafio Race at Home, que é o campeonato virtual que eles estão organizando para esse período de quarentena durante a pandemia. E depois da corrida acabar, descobriram que o Daniel Abt tinha colocado uma outra pessoa competindo no lugar dele. É uma história que parece meio bizarra, né? E, sei lá, vocês podem pensar, mas como isso aconteceu na transmissão ao vivo? Mas a verdade é que ela aconteceu, tá? Então, vamos começar narrando os fatos, que é pra todo mundo entender direitinho o que tá sendo. Durante a corrida, os pilotos, eles usam aqueles softwares de videoconferência, né? Entre eles, até pra se comunicar com o pessoal da transmissão também. E não durante todo o evento, mas durante uma parte do evento, o rosto do Daniel Abt, ou do que seria o Daniel Abt, ele ficou encoberto por um equipamento. Era como se fosse um microfone ou alguma coisa assim, que não tava mostrando o rosto dele, né? Ele tava quietinho, a câmera tava lá, tinha imagem, mas não tinha som e o rosto dele não aparecia. E ele também não fez a transmissão pelo Twitch, que era uma coisa que ele fazia e vários outros pilotos faziam. Durante a corrida, o Stoffel Vandoorne ele chegou a fazer esses questionamentos. Ainda no quali, na verdade, ele chegou a dizer que achava que não era o Daniel Abt que estava correndo, e ele mandou umas mensagens, né, pelo celular, pelo WhatsApp pro Daniel, e ficou tipo, nossa, Daniel, o que você tá fazendo? Até aí, ok, assim, entre aspas, né? Durante a corrida, o substituto do Daniel Abt se envolveu em alguns toques com o Vandoorne, porque o Vandoorne largou da pole, né? Ele conquistou a pole, e durante a corrida, por causa desses incidentes, ele perdeu a primeira posição para o Oliver Holland, que foi quem ganhou a corrida, e para o substituto Daniel Abt. E por causa disso, ele se estressou um bocado e começou a dizer durante a transmissão que não era o Daniel que tá correndo. Ele falou palavras do Vandoorne: eu sei que não é o Daniel. Ele falou assim durante a corrida. Quando a corrida terminou, ele ficou em segundo lugar. O pódio ficou com Oliver Holland em primeiro, Stoffel Vandoorne em segundo e o Daniel Abt, aspas, em terceiro. Durante a entrevista do pódio, a câmera do Daniel foi desativada e ele ficou sem áudio, ou seja, a Nick Shields não conseguiu falar com ele. Ele só falou com o Holland e com o Vandoorne. E o Vandoorne voltou a dizer, voltou a questionar sobre a presença do Daniel. Ele falou assim: eu me pergunto se é mesmo o Daniel no carro. Ele já sabia que não era, mas ele quis levantar essa suspeita porque ele foi prejudicado, né, pelo substituto do Daniel, digamos assim. E, enfim, aí o Abt não deu entrevista, e no pós-pódio também eles fizeram uma rápida entrevista lá com o Jean-Eric Vergne, e o Jean-Eric Vergne também fez esse mesmo questionamento. Falou: olha, vocês deveriam investigar isso, porque pode ser que não seja ele. Acabou a corrida, o pessoal foi investigar, foram atrás do endereço de IP e descobriram, né, que o IP do computador que o Daniel Abt estava usando não estava na Alemanha, estava na Áustria. Foi quando eles identificaram que quem disputou a corrida, na verdade, foi um rapaz de 18 anos, chamado Lorenz Horzing. Eu acho que é isso. Vocês que falam alemão falam melhor que eu, por favor, me ajudem. Mas que ele é um menino um rapaz de 18 anos, que competiu no grid dos desafiantes, né, da competição do Race at Home, pela Virgin. E aí, mais tarde, depois, né, do vídeo que o Daniel falou, do vídeo de desculpas dele, que a gente vai falar já, ele falou que a ideia dessa troca foi do próprio Daniel. E ele mostrou trechos disso, né? Quando ele sugere: e aí, Lourenço, você quer trocar de lugar comigo? Eu tô falando sério, não é piada não. A gente deveria conversar sobre isso. E, enfim, quando o Daniel Abt foi contratado, né, pela organização da Fórmula E, ele assumiu a culpa, disse que foi verdade, que ele tinha colocado outra pessoa no lugar dele. E como punição, ele foi desclassificado da prova e teve que pagar uma multa de 10 mil euros, que foi doada a uma instituição de caridade. A escolha do Daniel. E ele escolheu uma instituição que ele já ajuda há um tempo. Isso tudo no sábado, tá? Então, até aí, o que tinha acontecido era isso. E ficou aquela coisa de meio de revolta, né? Os comentários negativos nas redes sociais, a imprensa começou a fazer um burburinho disso. Porque, poxa, era um evento de caridade e a pessoa tá trapaceando? Como assim, né? E aí, assim, a gente meio que ficou domingo e segunda nisso. Inclusive eu, né? Que me viu no Twitter, sabe? Eu dei umas cutucadas sobre esse assunto, e lá no grupo dos apoiadores do Boletim do Paddock a gente conversou sobre isso também.
E aí, eis que chega a terça-feira, de manhã aqui no Brasil, início da tarde lá na Europa, e a Audi joga uma bomba, né, digamos assim, pra gente, dizendo que o Daniel Abt estava imediatamente suspenso de todas as atividades dele que ele tinha com a marca. E isso começou a gerar uma discussão em todas as redes sociais, principalmente no Twitter, sobre o quanto isso era correto ou não. E aí eu me posicionei como favorável à decisão da Audi, que pra mim era assim, até então, né, era uma decisão perfeitamente cabível, porque não fazia sentido. A atitude do Daniel não fazia o menor sentido. E a Audi usou a seguinte coisa para justificar sua decisão, né? Eles falaram, numa nota oficial, eles disseram que integridade, transparência e conformidade consistente são valores principais para a Audi em qualquer situação, em qualquer atividade que eles estivessem envolvidos, né? E que eles têm que estar o tempo todo de acordo com as regras. E que não existe exceção para isso, né? E que, por isso, eles decidiram realmente suspender o Daniel Abt, porque, como eu comentei agora há pouco, o Daniel, ele assumiu a culpa e disse que não foi ele que disputou a prova, né? Então, como punição, até no amanhã, né, no começo da manhã de terça-feira, dia 26 de maio, aqui no Brasil, o Daniel estava suspenso. E aí, pra mim, era totalmente favorável e apropriada e muito bem justificada a decisão da Audi. E o que aconteceu? Na tarde, né, durante a tarde aqui no Brasil, o Daniel Abt, ele publicou um vídeo no canal do YouTube dele, no canal oficial, em que ele se explica, né? Ele começa dizendo, ele meio que explica o contexto das corridas virtuais. Ele, na verdade, nunca escondeu que ele não gosta, e, inclusive, desse desafio especificamente, ele já tinha dado uma entrevista uns dias antes, dizendo que ele realmente não estava levando a sério, e ele se comparou com outros pilotos, e ele citou o Max Günther, que é um cara que treina, 3 horas por dia, e o Daniel longe de fazer isso, que ele não gosta, então ele não estava levando a sério. E falou que outros pilotos também não estavam levando a sério, pelo menos não como deveriam, né? E falou também, assim, que essa realmente não é a praia dele, né? E que ele justificou a atitude dele como sendo uma brincadeira, tá? Ele meio que ia fazer uma pegadinha com todo mundo, que a corrida do Lorenz, né, do substituto dele, ia ser documentada e que depois eles iam anunciar pra todo mundo, meio que em forma de pegadinha. Que vocês pudessem ver minha cara agora, mas tudo bem. Ele, inclusive, como eu comentei antes, né, ele divulgou o momento em que ele sugeriu essa troca, em que ele falou que ele não estava brincando, ele estava falando sério, que ele queria trocar e tal. E repetidas vezes, durante essa explicação dele, ele falou que o campeonato virtual em si era irrelevante para ele, que ele não ia ganhar dinheiro, que ele não ia ganhar nada, que não valia nada para ele, que ele estava fazendo porque meio que tinha que fazer e tinha parceria com o Unicef, enfim, era isso. Mas que ele, conscientemente, ele não trabalharia num evento de caridade, né? Então, realmente, até as coisas acontecerem, ele não estava entendendo que o que ele estava fazendo era algo grave e que poderia ter consequências graves, né? Ele falou que só depois que acabou e que as coisas começaram a tomar uma proporção diferente do que ele esperava, foi que ele começou a entender que o que ele tinha feito era errado. E aí ele falou que teve que ficar domingo e segunda sem poder falar por razões contratuais, ou seja, ele devia estar esperando a decisão da Audi, né? A Audi falou, olha, fica quieto na sua, deixa a gente resolver e depois você fala. E que depois do comunicado da Audi, ele ficou sabendo que ele tinha sido desligado da equipe, né? Que a parceria tinha acabado, que ele não vai mais correr pela Audi na Fórmula E e que agora boa sorte pra todo mundo, né? Ele falou que ele realmente reconheceu o erro, disse que foi um grande erro, que ele se desculpou com todo mundo, se desculpou com a equipe, com o Unicef, com a família, com os amigos, e que ele nunca se sentiu tão mal na vida dele como ele estava se sentindo naquele momento. Ele também deu uma criticada na imprensa, porque disse que o pessoal deu uma inflada nos ânimos e coisas nesse sentido, mas que ele ia ter que lidar com todas as consequências do ato dele, que ele entendia isso, e que ele também estava feliz porque o Lorenz, ele não foi punido, né? Toda a culpa realmente caiu nos ombros do Daniel Abt. Ele falou no sentido de que ele chegou no fundo do poço, né? Que ele não poderia ir mais fundo na carreira dele, mas que ele ia dar a volta por cima. O vídeo tá no canal oficial dele, então tá em alemão, mas tem legenda em inglês. E ele realmente me pareceu arrependido, honesto. Me pareceu, assim, uma
uma declaração sincera dele. Mas o problema, e agora eu entro mais na parte de opinião mesmo, né, já que eu narrei os fatos pra vocês. O problema é justamente ele ter feito o que ele fez como uma brincadeira, sabe? É tipo, sabe aquele pessoal que não amadurece? Porque, ok, gente, tudo bem, todo mundo erra e tal, assim, todo mundo faz umas coisas que não deveria de vez em quando. Mas é porque tem algumas coisas que não dá, de verdade, assim. Eu desde que eu terminei de ver o vídeo dele, eu fiquei me perguntando que tipo de reação ele esperava das pessoas. Por exemplo, ele fez essa pegadinha, beleza? Ele ia documentar, ele ia gravar vídeo e depois ia mostrar pra todo mundo. E o que ele achava que ia acontecer? Tipo, que ia todo mundo dar risada e dizer, nossa, Daniel, caramba, você colocou outra pessoa, né? Poxa vida, hahaha. Assim, não faz sentido. É uma atitude que não faz o menor sentido. Que você não espera de um homem de 27 anos, você não espera de um piloto de Fórmula E que tava numa competição, que vamos colocar como competição oficial, porque tá sendo organizado pela Fórmula E. E eu não consigo achar realmente uma reação plausível com o que ele queria, entendeu? Porque é um negócio muito... é adolescente mesmo, sabe? É infantil, é uma atitude infantil isso. Principalmente com essa justificativa. Obviamente, seria muito pior se ele chegasse pra dizer, olha, eu não queria participar mesmo, eu coloquei outra pessoa que eu não tava interessada. Isso realmente seria muito mais duro de estar. Mas você ouvir que um cara de quase 30 anos fazendo pegadinha e acha que vai ficar todo mundo boa... Olha, eu acho que ele precisa de amigos melhores. Precisa, de repente ele tá precisando. Porque, cara, se ele tiver dito isso pras pessoas e ninguém tiver dito assim, não faz isso, ele realmente tá precisando de amigos melhores, tá? Porque no vídeo, né, de discurso dele, ele fala que durante a prova, ele mandou mensagem pra algumas pessoas dizendo o que ele tava fazendo. E uma dessas pessoas, assim, acabou sendo comprovado que foi o Stoffel Vandoorne, né? Por isso que o Vandoorne falou na transmissão dele na Twitch que não era o Daniel que estava pilotando, porque o próprio Daniel tinha dito isso pra ele, né? E a partir da inconsequência do Daniel Abt, uma coisa que, assim, me deixa um pouco preocupada mesmo, de verdade, sabe? Porque tudo bem, as pessoas dizem que é um jogo, que é um campeonato virtual, que realmente não vale prêmio nem nada. Mas é que assim, galera, não é só um jogo. O evento da Fórmula E não é só um jogo. E eu acho que esse é o principal problema, tá? Não só do Daniel Abt, mas com outros pilotos. Que é uma crítica recorrente dos próprios fãs da Fórmula E, que os pilotos, eles não levam o campeonato tão a sério quanto ele deveria. E isso é uma crítica que vem acontecendo desde a etapa de abertura, que era teste que realmente não valia nada, nem ponto. E essa atitude do Daniel é um claro reflexo disso, sim. Ele não compreendeu a grandeza e a seriedade do evento. Por quê? Ele estava disputando esse campeonato virtual pela Audi. Quando ele aparecia, ele estava com a imagem, ele estava vestindo a imagem da Audi. E ele não pensou na equipe, primeiro. Ele não pensou na competição em si. Ele não pensou na categoria Fórmula E. E agora a Fórmula E está com uma crise nas mãos para gerenciar, porque diante de todas as consequências, de todo o desenrolar, o campeonato ainda tem 3 etapas até acabar, né? Tem mais 2 fins de semana, que é a última, daqui a 2 fins de semana é rodada dupla. Então faltam 2 fins de semana e 3 rodadas. E eles precisam fazer isso acontecer. Então, como é que vai ficar a moral dos outros pilotos tendo que participar disso, sendo que a maioria deles, ou pelo menos boa parte deles, já demonstrou apoio ao Daniel Abt, e alguns até anunciaram, inclusive, que não vão fazer transmissão na Twitch também, entendeu? Então, como é que vai ficar, sabe? É uma situação muito difícil, assim. O Daniel Abt com certeza não pensou nessas consequências, mas elas estão aí, e não só ele, mas outras pessoas vão ter que lidar com isso. E o principal que ele não considerou foi o Unicef. O Unicef é o Fundo das Nações Unidas de Combate à Pobreza na Infância e na Juventude, se eu não me engano, a tradução literal é isto. E eles trabalham com um nível de seriedade que, assim, talvez eu não consiga imaginar direito, tá? E, tipo, aí aqui eu vou entrar num ponto da discussão que muita gente falou que, mas ele era obrigado a participar? Provavelmente sim, talvez ele não tenha tido um contrato específico para o campeonato virtual, mas dentro do contrato dele com a Abt, com certeza tinha várias cláusulas lá de relações públicas, eventos e tal, e ele tinha que participar. E o que eu acho também é que a parceria com o Unicef também dependia da participação do grid oficial da Fórmula E, porque, gente, a Unicef é ONU, sabe? É uma instituição
mundial que precisa trabalhar com seriedade, entendeu? Então, o comprometimento da Fórmula E em nome dos pilotos teve que ser colocado na mesa para que essa parceria desse certo. E é uma parceria que está rolando desde a etapa teste, porque a gente sabe que a Fórmula E eles têm essa pegada do social muito forte. E foi uma maneira que eles encontraram também de trabalhar esse lado social durante o campeonato, né? Durante a quarentena, a pandemia e tal. E a renda, tudo que for arrecadado durante o campeonato, ele vai ser doado à Unicef, que vai ajudar as crianças carentes que foram afetadas pelo coronavírus, né? Do Covid-19. Então, assim, o Daniel Abt não pensou nisso tudo, assim, ele não, por isso que eu falo que ele não entendeu o que era a grandeza, o que era a seriedade desse evento. Ele simplesmente achou que ele poderia brincar e foi lá e brincou, né? Talvez, não sei, eu acho assim complicado ficar julgando pelo histórico dele, porque ele vem de uma família tradicional dentro do automobilismo, né? Então, sei lá quantas vezes ele fez alguma coisa errada e, enfim, passaram a mão na cabeça e coisas nesse sentido. Talvez ele nunca tenha realmente ele nunca teve que lidar efetivamente com as consequências de algo que ele fez, vai saber, né? Também tô aqui meio que supondo. Mas ele agora vai enfrentar uma barra complicada e não sei onde ele pode se realocar depois disso, né? A gente não sabe como vai ficar a próxima temporada da Moé, mas a gente sempre sabe que tem das cadeiras, então pode ser que tenha oportunidade em outra equipe, não sei. Talvez ele tenha que mudar de categoria, provavelmente, tá? São coisas pro futuro. Mas assim, eu tava falando da competição, que tinha crise pra Fórmula E gerenciar e do apoio que outros pilotos deram pro Daniel Abt. O Jack Vergne, inclusive, ele tocou nesse assunto dizendo que tem muita gente que não tá realmente levando a sério, principalmente na história das corridas de bate-bate, né? Quem acompanhou alguma das corridas viu que principalmente nas primeiras curvas era o caos, era literalmente caótico, era carro por cima de carro, e a gente realmente olha pra aquilo e acha muito estranho, porque eles são pilotos profissionais. E aquelas imagens, né, aquele comportamento, ele não diz com as atitudes de pilotos profissionais, então aquilo é realmente muito estranho. Mas é aquela coisa, quem faz isso faz ponta própria, tá? Tem que assumir que tá fazendo, tá mostrando. E outra coisa, os resultados que o Daniel Abt obteve, né, nas 4 primeiras etapas do campeonato virtual não foram nada legais, assim. A melhor posição dele foi um 15º lugar na primeira etapa. Na segunda, ele terminou em 23º, na terceira em 19º, na quarta em 21º, e na quinta e última, que foi quando teve outra pessoa rindo no lugar dele, ele estava em terceiro lugar. Ele terminou em terceiro lugar, ele terminou no pódio. E isso foi questionado pelo próprio narrador e pelo comentarista, né? Que disseram, nossa, realmente, o Daniel evoluiu muito, e isso ficou, muito estranho durante a transmissão. E, assim, sobre a relação dele com a Audi, o Daniel Abt, ele tava na Audi desde o começo da Fórmula E, desde 2014. E o interessante disso é que, como ele sempre foi companheiro de equipe do Lucas de Grassi, a gente pode analisar os números com mais assertividade, né? Porque eram sempre os mesmos 2 pilotos no mesmo carro. Então, se a gente comparar os números da primeira temporada, por exemplo, o Lucas de Grassi, ele terminou em terceiro lugar, 133 pontos, e o Daniel Abt ficou em 11º com 32 pontos, então tinha 100 pontos a menos. Na segunda temporada, o Lucas de Grassi terminou em segundo lugar com 153 pontos, e enquanto o Daniel Abt terminou em sétimo com 68. Na terceira temporada, foi aqui o Lucas de Grassi foi campeão, ele fez 181 pontos, e o Daniel Abt ficou em oitavo lugar com 67 só. Na quarta temporada, foi quando os dois andaram mais próximo ali, né? O Lucas terminou em segundo com 144 pontos e o Daniel Abt terminou em quinto com 120. Na temporada passada, o Lucas terminou em terceiro lugar de novo, ele 108 pontos, e o Daniel Abt fez 95 e terminou em sétimo. Nessa sexta temporada, que está interrompida até o momento, foram 5 etapas também. O Lucas de Grassi está em quinto no campeonato com 38 pontos e o Daniel Abt está só em 17º com 8 pontos. Então, assim, esses resultados, eles acabam levantando também uma outra questão, tá? Que foi algo que andou sendo comentado nas redes sociais, que é algo, de certa forma, meio pesado de se falar também,
porque existe boatos, né? Dizem boatos que, na verdade, a Audi ela estava só esperando uma oportunidade para demitir o Daniel Abd, sem criar muito conflito com a Abd, porque a marca, né, a empresa Abd, que é da família do Daniel, eles são parceiros desde a primeira temporada da Fórmula E. Eles têm o nome da equipe, tá? O nome da equipe. Tem tem o nome do Daniel Abd lá. Então, seria complicado para eles, de repente, deixarem o Daniel Abd ir, mas manter a parceria, né? Então, tipo, hoje a equipe se chama Audi Sport Abd Scheffler. E realmente já se comenta um tempo de que a Audi não está satisfeita com os resultados do Daniel. Como eu falei aqui dos números para vocês, assim, faz até um certo sentido, né? Porque a diferença entre os resultados do Lucas de Grassi para o Daniel Abd é muito grande. Tirando ali na quarta temporada, que eles dois andaram um pouco mais próximos, mas nos outros anos, inclusive nesse, é uma diferença grande, assim, muito considerável, né? Então, existe isso. E o que fica daqui para frente é que tipo de implicações isso vai ter para a equipe, né? Será que para a próxima temporada a Abd vai continuar patrocinando a Audi? Será que a equipe ela vai ter que ir atrás de outro patrocinador? Porque o Daniel Abd com certeza também não pensou nessa sequência, né? Já que, como ele mesmo assumiu, foi como é que eu posso dizer? Foi a brincadeira, né? Ele disse que só estava brincando. E para encerrar esse nosso bate-papo, a gente tem dois questionamentos, né? Quem entra no lugar de Daniel Abd? Porque agora, para o campeonato virtual, a Audi pode chamar qualquer pessoa, mas para quando a Fórmula E voltar real, precisa ser um piloto qualificado, tem que ter atender os critérios, tem que ter a licença específica da Fórmula E. E aí, tipo, quem seria, né? Tem dois pilotos hoje no grid da Fórmula E que eles correm para a Audi em outras categorias, como no DTM, por exemplo. Um é o Robin Friends, que é da Virgin, né, o companheiro do Sam Bud, e o Nico Miller, que está na Dragon, que é companheiro do Brandon Hartley. Euzinha, voto no Nico Miller. Eu acho que ele merece um carro melhor que a Dragon. O Robin Friends, ele tá se dando muito bem na Virgin, ele conseguiu bons resultados, principalmente no sábado. Esse ano ele tá tendo um pouco mais de dificuldade, mas ele tem carro para desenvolver mais, e o Nico Miller não tem, tá? E nessa temporada, se não me engano, foi o México ou Marrakech? Eu acho que Marrakech, o Nico Miller, ele conseguiu um resultado muito bom pro carro que ele tem, né? E a Dragon, assim, vocês que me acompanham já há um tempinho sabem que a Dragon, ela é complicada, o carro não tá fluindo muito bem, eles têm muitos problemas de confiabilidade, de durabilidade, então eu acho que o Miller, ele poderia ter um carro melhor, ele desenvolveria mais. Então, euzinha, voto no Nico Miller. Quem sabe, né? E assim, agora pra encerrar de verdade, tá? Uma coisa que fica nessa história toda, essa confusão toda do Daniel Abd, a gente tem que esperar pra ouvir os dois lados, tá? Aqui eu contei mais um relato, né? Porque agora eu tenho mais ações, agora eu também tô com a cabeça mais tranquila, eu tava realmente muito furiosa com o Daniel Abd. Mas é importante a gente parar e ouvir, tá? Me fez bem, pessoalmente me fez bem, não falar tudo o que eu tava pensando durante o fim de semana, porque eu consegui ter mais informações até hoje e não dar opinião equivocada ou baseada em apenas um lado que tinha ocorrido, né? E hoje, quando a Audi informou que o Daniel estava suspenso, eu falei, cara, eles estão muito certos, realmente tem que suspender mesmo, tem que ser punido, tem que ser uma punição mais grave, que é pra ele entender por que ele tá tão errado, né? Só que depois, o Daniel Abd falou que ele tá demitido e que ele não vai voltar pra Fórmula E pela Audi. E aí eu falei, cara, demissão é pesada, demissão é muito mais pesada. Ele merecia uma punição grave, com certeza. Ele merecia ser demitido? Eu acho que julgando só pelo que ele fez, né, pela troca, pela trapaça, digamos assim, talvez não. Talvez uma suspensão do campeonato virtual, que pra ele não seria exatamente punição, porque ele não queria participar mesmo, mas se ele ficasse suspenso por umas 4 corridas aí quando a temporada voltasse, faria com certeza ele pensar bastante. Uma demissão é realmente algo pesado. Mas juntando toda a história, principalmente pelos resultados,
E uma coisa que a gente deve levar em consideração também, a falta de ter resultados do Daniel Abt pode ser uma falta de dedicação também, né? Como ele falou, ele não gosta muito de simulador, então pode ser que durante a temporada, normalmente, ele não pratique tanto. E não praticar, a equipe pode entender como alguém que não se dedica, alguém que não quer melhorar seus resultados. Então, quando você olha em consideração, quando você considera todo o histórico do piloto, né, do Abt dentro da Audi, pode ser uma justificativa sim, tá? E aí vocês vão me falando o que vocês acham, né? Se foi justo ou se não foi, se tinha que levar em consideração só a corrida na corrida virtual, se não tinha que levar em consideração nada, se tá todo mundo louco, que 2020 tem que acabar logo, assim, me digam aí o que vocês acham. Mas eu acho que fica a lição sim, de que a gente tem que esperar um pouco, ouvir mais, para depois a gente falar, até para poder falar com mais propriedade, tá? Gente, é isso. Eu acho que eu consegui explicar bem, assim, acho que eu consegui passar todos os detalhes que eu queria pra vocês. Deixe seus comentários, vão falando comigo lá nas redes sociais, principalmente no Twitter. Se vocês quiserem fazer parte do grupo de WhatsApp do Boletim do Paddock, vai lá na campanha do Apoia-se, faça a sua assinatura coletiva, a sua assinatura contínua, porque é um financiamento coletivo. Eu tô tentando lembrar do Rubens falar que acabei me enganando, mas tudo bem, tá valendo, tá? E se vocês gostarem desse formato, pode ser que a gente continue, né? Tenha mais conversas, mais bate-papos assim. E é isso, tá? Obrigada por vocês terem me ouvido até agora e até a próxima. Falou, gente. Beijo, tchau.